Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos o CEO da Jaguar Land Rover da América Latina. Ele foi de estagiário a diretor da Volvo Cars antes dos 30 anos de idade, já foi diretor comercial na Citroën, foi presidente da ABEF, Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, e é membro do Conselho da Administração Britam, câmara que estreita relações entre Brasil e Reino Unido. Com vocês, João Oliveira. Oi, Rafa. Prazer estar aqui com você e com todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada. Muito legal você estar aqui. Estou super animada com o nosso papo. Eu acho que é legal até a gente começar contando que... Uma curiosidade que a gente foi formado na mesma faculdade, né? Na Mauá, o Instituto Mauá de Tecnologia. Para quem não sabe, eu sou formada em engenharia de produção e você foi em engenharia mecânica, né? Sim, então, exatamente. muita coincidência, assim. Acho que é legal a gente até começar daí, né? Por que você escolheu engenharia? A engenharia foi uma grande coincidência na minha vida, Rafa. A gente está falando aqui de origem, né? Uhum. E é uma coisa bem legal também dessa origem. Na verdade, no começo eu não pensava muito em fazer engenharia. O curso que eu tinha vontade mesmo de fazer era economia. Então, como é que eu fui cair na engenharia, né? Fui porque quando eu cheguei na época do colegial, fui fazer colegial técnico, fiz Senai. Aí no Senai a gente tinha parte do tempo na escola, parte na indústria. Eu fui fazendo isso, eu comecei a ficar tão inserido dentro da indústria que aí eu pensei, bom, um caminho mais natural agora. A gente nessa época sempre pensa o que vai ser mais fácil para arrumar emprego, né? Sim. E aí eu falei, nossa, eu ir fazer economia agora, eu vou perder tudo que eu já fiz, vou voltar para trás. Deixa eu ir no mais natural, que é ir para engenharia. Aí assim que eu fui para engenharia e no fim amei a engenharia, né? É sensacional o que você falou, a gente estudou na Mauá, né? A mesma faculdade. A engenharia é uma formação que te abre um leque muito grande de áreas para você trabalhar. Porque você aprende muito mais que engenharia lá, né? Você é treinado numa forma de pensar. Então, exato. isso é muito útil para qualquer coisa. No fim, acabou sendo uma excelente coincidência para minha vida, que é útil até hoje, né? Exato. Mas a economia ainda é uma paixão para mim. Que legal. E eu vejo que também você gosta muito de estudar, né? Eu vi que você fez 4 MBAs, né? Sim. Então, marketing, direito, filosofia e varejo. Exatamente. Então, eu queria entender com você por que você foi para essas formações, né? E também formações tão distintas, porque quando a gente fala, por exemplo, em engenharia mecânica, você não pensa em fazer um MBA em filosofia, história e sociologia, sabe? Exatamente. Leis. Então, por que você foi para essas formações? Primeiro, eu sempre fui muito curioso assim com a diversidade no geral. Então, não só diversidade humana, mas diversidade de pensamento também. Formas diferentes de você enxergar o mundo através de outros olhos, outras ideias. Então, isso já me motivava um pouquinho a ter um olho meio fora da engenharia, da parte ali hard técnica, né? Quando eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro MBA, tinha acabado de me formar na engenharia e eu estava na Volvo nessa época, estava começando a me aproximar das áreas mais comerciais e eu sentia a necessidade de ampliar meu leque de conhecimento. E foi aí que eu fui fazer marketing pela primeira vez, né? Era um MBA em marketing internacional, aqui perto da Mauá também, no ABC, né? Eu sou do ABC Paulista e acabei indo fazer na Metodista, aqui em São Bernardo, esse MBA em marketing internacional. Foi muito legal, muito bacana. Comecei a enxergar um mundo bem fora do que era engenharia, né? Obviamente. E isso foi me aguçando cada vez mais a curiosidade de enxergar as coisas por lados diferentes. E aí que eu fui passando de um MBA para o outro, né? Em direito também foi algo muito interessante. Acho que vale a pena contar um pouquinho também. Claro. Eu estava na Volvo já mais avançado ainda, tinha passado alguns bons anos, né? E eu sentia aquela vontade de continuar estudando, fazendo alguma coisa. E aí, conversando com a diretora de recursos humanos da Volvo, eu pedi uma orientação para ela. Ela chama Eliane, né? Eu falei, Eliane, o que você acha? Eu estava pensando aqui, fazer MBA em gestão de pessoas ou fazer MBA em finanças. Ou eu vi aqui um curso de direito empresarial que eu gostei pra caramba, um curso da GV, né? Ela falou, João, vou ser sincera com você, gestão de pessoas
pô, seu time já gosta pra caramba de você, então, claro que você pode evoluir, mas o básico você já tem, É um legal. talento já. Finanças é seu dia a dia também, né? Na posição que eu estava na Volvo, eu já precisava ser ali um usuário bem intensivo de finanças, né? Ela falou, agora direito é algo bem diferente, né? E eu tinha falado para ela que eu queria um desafio intelectual diferente. Não queria algo que fosse assim tão trivial para mim. Ela falou, se é isso que você quer mesmo, vai pro direito, né? E aí, quando eu comecei na turma de direito, causou uma surpresa generalizada na turma, né? Eu imagino, Porque né? era praticamente todo mundo advogado lá, o pessoal olhava e falava, o que esse engenheiro tá fazendo Exato. perdido aqui, né? Mas com o tempo foi muito legal para mim e para eles também, porque na posição de direção que eu já tinha na época, né? Eu era já um cliente muito interessante do direito, né? Sim. Então, alguém que ajudava a criar as estratégias futuras da empresa, que trabalhava em grandes operações societárias, esse tipo de coisa. Então, eu conseguia mostrar para eles, pelo meu lado, o que me interessava receber do meu advogado, como me interessava, às vezes, que eles pensassem, identificassem situações que para eles não era tão natural. E eu também precisava aprender o direito do zero, praticamente, né? A parte mais técnica. Sim. Então, essa também era a troca que eles tinham para me oferecer. E, no fim, foi fantástico. O pessoal amou fazer junto comigo e eu também adorei estar lá com eles. Foi uma experiência incrível. Fica bastante troca rica, né? Porque é muitas experiências diferentes, foi o que você falou. Então, se todo mundo é de um nicho só, claro, tem uma troca muito boa porque o pessoal aprofunda ali. Exatamente. Mas quando você traz... É igual uma empresa, né? Quando você traz diferentes cabeças, né? Diferentes pessoas que pensam de diferentes formas, isso faz um conjunto mais forte. Exatamente. Mas eu vejo que normalmente as pessoas tendem a seguir uma linha, né? Então, por exemplo, fiz engenharia, então MBA que está relacionado a isso, igual você falou, por exemplo, administração, então administração de empresas, gestão de pessoas, por aí, né? Quando você acha que é o momento ideal para você ir para uma formação fora, né, da sua rota ou continuar aprofundando, sabe? Como que foi essa decisão sua? Eu acho que hoje ainda a gente está tendo um pouco mais o benefício de poder escolher um pouco mais tarde, né? Na minha época, a gente era forçado a escolher muito cedo. Sim. Isso é um pouco injusto com as pessoas, né? Porque você ainda não tem uma visão de mundo assim que te permita ter certeza do que você quer, né? Sim. Então, o que eu acho? Eu acho que independente da época, né? Mas na minha época ou hoje em dia, o que vale muito a pena é a gente ter flexibilidade, a gente poder sempre pensar que conhecimento nunca é demais, conhecimento nunca vão tirar de você. Então, pô, não tenho ideia do que eu quero fazer, faz alguma coisa, não fica sem fazer nada. Esse conhecimento vai te servir para sempre. Depois, estudei, comecei a aplicar, não gostei, não era tão o que eu estava pensando, não tem problema mudar, pivota, faz outra coisa, vai fazer um curso complementar ou vai fazer algo completamente diferente. E aí, isso é como pecinhas de um quebra-cabeça. Cada vez você vai juntando as coisas e você vai chegar num momento onde, com mais experiência profissional de vida, você vai começar a ver que conhecimentos que vêm de áreas completamente diferentes, eles começam a se encaixar e isso vai te tornando um profissional único para o mercado. Isso que é legal, quando você junta a sua experiência com o arsenal técnico que você foi acumulando durante todo esse aprendizado. Então, acho que a maior dica é começa de algum lugar. O importante é não ficar parado. A partir daí, a gente vai vendo o que gosta mais, o que não gosta e vai mudando e decidindo. Não, eu concordo com você também, porque isso te deixa mais completo, né? Claro que não dá pra gente saber também de tudo, né? Mas um pouquinho dos temas principais ali, o que você entende que faz mais sentido para você, o que você tem mais interesse, acaba sendo a melhor decisão, né? E você também foi da Citroën, Volvo e Jaguar Land Rover, né? Mas como que você caiu nesse mundo automotivo? Quando o pessoal vê isso, né, e sabe que eu sou da ABC, todo mundo pensa, nossa, você nasceu com o sonho de trabalhar com automóveis. É outra coisa que também é um mito na minha vida. Eu não nasci com o sonho de trabalhar com automóvel. Eu contei para você, né? Fiz Senai, fiz técnico em plásticos, comecei a trabalhar. Ainda na época do Senai, trabalhava numa empresa, minha primeira experiência, uma empresa de equipamentos gráficos. Depois de lá, fui para uma empresa no Polo Petroquímico, aqui em Capoava, em Mauá. Era uma empresa onde eu trabalhava com manutenção predial e de utilidades. Utilidades, né, são, sei lá, as coisas que a fábrica usa: água gelada, ar comprimido, vapor, óleo aquecido, tudo isso. Então, eu cuidava da manutenção dessas áreas.
Amava a manutenção, era apaixonado por isso. Fiz bastante lá. Aí depois fui para uma fábrica de redutores de velocidade, aqui em São Bernardo também, caixa de marchas, né? E aí foi minha primeira experiência com área comercial. Aí já eu era uma pessoa de engenharia dentro do departamento comercial para ajudar o time da empresa, o time comercial, a força de vendas, a calcular equipamentos especiais. Então foi a primeira interação que eu saí assim do mundo puramente fábrica e comecei a ver outras coisas. De lá eu fui para a Scania. Aí a Scania foi a minha primeira entrada no mundo automotivo, mas foi ainda engenharia de manufatura na Scania, então ainda era fábrica, trabalhava na fábrica de eixos da Scania em São Bernardo. E aí eu tive a chance de ir para a Ford na época. Que legal! Por quê? Porque a Ford, naquela época, era dona da Volvo, da Jaguar, da Land Rover e da Aston Martin. Eles tinham essas 4 marcas de luxo, formavam um negócio que eles chamavam de PAG, que era o Premier Automotive Group. E aí eu fiz um programa para uma seleção para programa de estágio da Ford. Teve umas coincidências muito interessantes, assim. Primeiro que quando eu fui fazer meu primeiro teste lá na Ford, a gente tinha que fazer uma redação, prova de inglês, dinâmica, tudo isso. Foi exatamente no dia que a Ford completava 100 anos de existência. E até a pessoa do RH que estava ali fazendo tudo com a gente ainda brincou, falou, caramba, vocês estão fazendo tudo hoje no dia que a Ford faz 100 anos. Quem sabe alguém não vai entrar aqui nesse programa tendo feito os testes hoje? Vai ser alguém que vai ficar por muito tempo, vai ser importante para a Ford no Brasil, né? Exato. Eu achei bem legal isso, beleza. Fiz meus testes, fui embora, voltei para minha vida lá, fui tocar minhas coisas. Aí me ligou o RH da Ford. Falou, João, você tinha que escolher lá, a gente escolhia, marcava 3 áreas que você tinha vontade de trabalhar na Ford. Aí eu coloquei número 1, engenharia de manutenção, era o que era a minha paixão, né? O que eu adorava fazer. Número 2, eu coloquei engenharia de manufatura, que era o que eu fazia na Scania. E o número 3, eu coloquei engenharia de produto, desenvolvimento de produto. Aí a pessoa do RH me ligou e falou, João, pelos seus testes aqui, por tudo que você fez, a gente tem uma vaga que a gente achou que é a sua cara, que seria muito legal para você, mas não tá nas 3 áreas que você listou. Falei, sério? Daí ela falou, é uma vaga para trabalhar no pós-venda, serviço ao cliente, de uma das nossas marcas de luxo, da divisão PAG, que é a Volvo. Aí ela falou, você se interessa em vir aqui, fazer uma entrevista com o pessoal dessa área, conhecer o pessoal da área? Falei, me interesso, claro, né? Aí fui, conversei com o pessoal, eles gostaram de mim, eu também gostei deles, entrei. E aí, tendo entrado assim, eu fiquei aí praticamente 16 anos direto na Volvo, nessa primeira etapa, né? E aí passei por tudo lá dentro, né? Comecei como estagiário na área de garantia em pós-venda da Volvo. E aí passei por tudo até terminar como diretor-geral da Divisão Brasil, né? Sim, exato. E até uma pergunta que eu ia fazer é porque você foi diretor da Volvo com 28 anos. Exatamente. Como que foi assumir uma cadeira tão alta, tão novo, né? Na verdade, o que você acha que te ajudou a atingir essa cadeira tão alta? Eu acho que o começo que eu tive na Volvo ajudou demais, sabe? Acho que esse meu espírito curioso com as coisas. Sim. E o meu espírito também de... Eu vejo uma coisa errada assim, eu começo a ficar muito inquieto, sabe? Eu começo a querer achar uma solução para aquilo. Não importa se é um problema meu, da minha área, se não é, se tem a ver comigo. Claro, eu não vou lá interferir em coisas dos outros, mas eu procuro ajudar, sabe? Sim. Acho que isso é um pouco espírito de canceriano meu até, sabe? Sim. Eu não gosto de ver as pessoas com problemas sofrendo, então eu vejo, eu falo, deixa eu botar a criatividade para funcionar e tentar ajudar. Sim. E aí na Volvo, quando eu comecei lá com garantia, então, por exemplo, o que acontecia de coisas que não era minha responsabilidade direta, foram ajudando a construir minha imagem lá dentro e me levaram até onde eu estava. Eu estava lá analisando minhas garantias, então via que essa peça aqui já vi problema 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. O que eu fazia? O trabalho era continuar ali, se aparecesse 50 vezes, aprovar 50. Mas eu ia falar com o pessoal do suporte técnico e falava, pessoal, percebi que isso aqui já apareceu 3 vezes. Será que os mecânicos estão bem treinados para reconhecer isso daqui? Ou vocês não querem dar uma olhada do que pode estar acontecendo? Porque eu vi uma frequência aqui que não é normal. Sim. Então já...
saía da minha função e ia lá dar um toque para eles, né? Depois ia para o pessoal de peças também, falava, ó, pessoal, vocês têm isso aqui em estoque? Porque eu vi que já troquei 3 vezes essa peça aqui, isso parece um consumo anormal, talvez seu estoque não está planejado para isso, porque estoque você planeja por histórico, não pelo que você vai ter pela frente, né? Então, eu falei, será que vocês estão vendo isso? Não é melhor importar um pouco mais, porque daqui a pouco vai ter cliente ficando com o carro parado por falta de peça, né? Até o sistema identificar que está tendo demanda, você importar mais quantidade, alguns vão sofrer até o sistema se autoprogramar, né? Então o pessoal falava, nossa, que legal, obrigado, tal, e aí fazia. E aí foi indo assim. Então eu comecei a ficar ali dentro, visto como uma pessoa que olhava para as coisas de uma forma mais ampla. Depois eu fui para funções onde eu comecei a ter mais interação ainda com a rede. Na garantia eu já tinha, e outras funções mais interação com os concessionários, né? Sim. Com a rede. E aí nos concessionários eu tinha a mesma coisa. Às vezes eu visitava para ver o meu tema lá de garantia ou de qualquer outra coisa que ia fazer. Só que eles me contavam, falavam, João, tô com um problema aqui em vendas ou uma nota em finanças que não me pagaram essa nota, eu não sei o que estava acontecendo. Eu falava, não tem problema, me dá aqui o número da nota. Sim. Voltava para o escritório, ia para finanças e falava, pessoal, estão reclamando que isso aqui não foi pago. Vocês receberam, tá aí para processar, não tá? E aí a visão de dentro da empresa da Volvo, que tinham de mim, de que pô, eu era alguém que procurava resolver as coisas, os concessionários começaram a ter essa mesma visão. E aí começaram a achar interessante e tal. Até um dia que a Volvo abriu uma posição de gerente de desenvolvimento de rede. Foi a minha primeira posição executiva dentro da Volvo. Sim. E aí, a hora que saiu uma vaga dessa, que é para cuidar dos temas da rede, meu nome foi praticamente uma unanimidade, né? Porque tanto dentro da empresa quanto na rede, todo mundo falava, tem que ser o João, porque é quem mais ajuda a gente, é quem mais faz isso acontecer. Sim, e aí eu fui, entendeu? Então, acho que essa questão da gente procurar não olhar só o nosso quadradinho ali, mas tentar ver como é que você pode ser relevante para algo maior, foi algo que me ajudou muito a crescer lá dentro. Porque aí, depois da primeira posição executiva, passou pouco tempo, apareceu a oportunidade da primeira posição de diretoria, e aí foi uma sequência meio natural, né? Exato. Mas essa barreira para entrar no mundo executivo pela primeira vez foi assim que aconteceu e está muito ligada com o meu começo. Eu acho que é muito essa mentalidade de dono, né? De você, tipo, não... Foi o que você falou, não ficar no seu quadrado ali, explorar os outros. E também eu acho que está muito ligado também a você já agir na posição que você quer ter, né? Não necessariamente, claro, você como estagiário, né? Enfim, ser um diretor, mas você já agir como? Você não... Só porque você é estagiário, por exemplo, ou tá no começo da carreira ali, e aí a sua função é A, você só ficar ali no A e não entender por que o processo ali do B que tá ligado com você tem alguma coisinha, ou explorar mesmo. Às vezes, só de você se conectar com as pessoas e ouvir, isso já vai te mostrando e te guiando caminhos, né? Isso é uma das coisas que eu mais olho quando a gente vai promover alguém hoje, por exemplo. Então, Sim. eu procuro tentar entender se a pessoa tem esse espírito de querer ser parte de algo maior. Eu não olho muitas vezes quando a gente vai discutir promoção de pessoas, falar, mas será que essa pessoa está pronta, não sei o que lá? Será que não é melhor provar mais aonde está? Eu falo, quem estava pronto quando foi promovido? Você nunca tinha feito aquilo, você vai fazer pela primeira vez, né? Então, você tem que escolher alguém que tenha a característica correta e depois o conhecimento ali, a habilidade, você vai treinar meio na prática, mas dá a chance, né? Atitude é mais difícil você criar em alguém, né? Exatamente. Agora, a habilidade específica ali, conhecimento, você consegue ajudar quem tem a atitude adequada, né? Então, eu sempre olho isso nas promoções que eu vou acabar fazendo para alguém também e dou chance para as pessoas que realmente querem ser parte de algo maior, né? Sim. E você falou que você ficou 16 anos na Volvo, né? Então, você já estava ali como diretor de operações, e aí você foi para a Citroën, diretor comercial. Isso. E depois voltou para a Volvo como head. Exatamente. Eu queria entender com você como fazer uma mudança de carreira estratégica. Isso foi uma história muito, muito interessante, né? Primeiro que eu estava ali na Volvo já há 16 anos, tinha chegado ali tinha sido diretor-geral de mercados importadores da América Latina, tinha sido diretor comercial Brasil, depois fui diretor de operações do país.
Tava ali, só que já eram 16 anos, né? E até que me apareceu o convite da Citroën. Quando apareceu o convite da Citroën, era um negócio que eu achei muito legal, porque eu falei, caramba, até hoje eu trabalhei numa marca de nicho, um mercado pequeno, né? O Sim. mercado de luxo hoje no Brasil é um mercado de 50 mil unidades por ano, mais ou menos. A indústria total onde a Citroën trabalha é um mercado de 2,5 milhões de carros por ano. Sim. Então eu falei, caramba, será que a dinâmica é muito diferente no mercado generalista, né? Quero viver essa experiência, eu vou topar, vou aceitar. Era uma posição legal, né, para ser diretor comercial da Citroën, para guiar o lançamento dos próximos produtos da Citroën, novo C3, várias coisas que a gente está vendo hoje, e isso Sim. teria planejado naquela época, né? Fui para lá, na Volvo foi um choque imenso, né? Todo mundo falando, meu, o que aconteceu? Por quê, né? Tal. Como foi esse processo de pedir demissão? Ainda mais num cargo assim tão alto. Foi bem traumático, né, para todos lá, né? Até pela história que eu tinha, eu era uma referência enorme dentro da empresa, né? Como eu tinha trabalhado em quase todas as áreas, era engraçado, porque eu, como diretor, ia discutir alguma coisa Sim. com alguém e eu sabia em que tela do sistema dele precisava olhar aquilo, sabe? Eu sabia qual era o comando no sistema para acessar a informação, né? Então era meio uma biblioteca viva dentro da Volvo. Exato. E o pessoal gostava muito disso, né? Das interações comigo e do quanto eu apoiava nesse tipo de coisa. E aí, comuniquei, né? Falei, putz, tem uma oportunidade interessante. São 16 anos aqui, eu quero me testar numa coisa diferente. Vou embora. Todo mundo ficou em choque, mas beleza, fui, né? Fui para Citroën, comecei lá, comecei a fazer as coisas, comecei a achar bem legal. Começou a ter muita modificação que eu fui fazendo, foi bacana. Só que passou um tempinho, a Volvo começou a falar de novo comigo. Ele falou, João, putz, tá muito difícil aqui sem você, você não quer voltar? E eu falei, não, vocês estão brincando comigo, né? É impossível fazer uma coisa dessa, como é que pode, né? Exato. Eu ainda não sei nem onde fica o banheiro direito aqui dentro do escritório da Citroën, né? E falei, nossa, é um movimento que não tem nada a ver eu fazer de carreira, né? Sair Até porque daqui o que e te voltar. motivou a sair da empresa foi justamente esse argumento, né? Estou há 16 anos e quero coisas novas. Aí você vai voltar para onde você estava. E aí o pessoal foi falando comigo, vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, tal, foi indo, né? E quando eu já estava com quase 6 meses na Citroën, o pessoal da Volvo falou comigo de novo e falou, João, putz, está muito difícil aqui, a gente precisava demais que você voltasse, você não topa sentar com a gente para conversar, para a gente ver o que a gente precisa fazer para você voltar? E aí, coincidentemente, nessa época, tinha sido anunciada que a PSA, né, que era a Citroën Peugeot, ela ia fundir mundialmente com a Fiat Chrysler para montar a Stellantis, que é hoje, né? E aí já estava meio que dito lá dentro que em cada parte do mundo a maior marca ia ser quem ia comandar a fusão. Então, na Europa e globalmente seria comandada pela PSA, né, pela Peugeot Citroën, que era a maior. O CEO global seria o Carlos Tavares, que era o CEO da PSA. Só que no Brasil, a Fiat era 90% do negócio, né? Então, aqui no Brasil, ia ser comandado pela Fiat. Aí eu olhei para aquilo tudo, falei, caramba, o pessoal da Volvo que eu gosto tanto, precisando de ajuda, me pedindo para voltar. Eu tô aqui há 6 meses, estou começando um negócio, agora vai ter uma fusão, vai mudar completamente esse negócio. Sei lá como é que os cargos vão ser realocados, em que posição eu vou terminar dentro dessa história toda, né? Ninguém aqui me conhece muito bem ainda, né? Os da Fiat muito menos, né? Falei, vai ser meio irresponsável talvez eu não topar voltar. Aí topei voltar. Voltei. E como foi esse anúncio também? Porque eu imagino, você acabou de chegar na empresa, igual você falou, né? 6 meses, como foi? Tipo, tô saindo e voltando para onde eu tava, sabe? Também foi outra dificuldade enorme. A presidente da PSA era uma pessoa que eu gostava demais. A Ana Teresa, ela tá na França hoje pela Stellantis. E eu gostava demais dela, então, putz, foi muito difícil contar isso para ela, porque eu falei, Ana, caramba, você me convidou para vir, eu vim, você acreditou em tudo isso, a gente está fazendo coisas legais e
Só que ela entendeu no fim, né? Porque ela sabia que essa questão da formação da Stellantis ia gerar incerteza para todo mundo, né? Sim. Então, talvez, quem sabe, eu não era um problema menos que ela teria que resolver depois, né? Porque ela teria que brigar por realocação de todo mundo lá dentro, né? Então, Sim. acabou sendo que para ela foi... Ela entendeu, ela gosta muito de mim até hoje, né? Então, ela entendeu super bem. A coisa que eu tive maior cuidado foi com a rede de concessionárias e com os funcionários. Porque o que eu não queria que eles tivessem a visão era de que eu tinha chegado lá, tinha encontrado algum problema que eu achava que era insolucionável. Sim. E aí estava saindo por causa disso. Porque daí abalaria a credibilidade da marca com essas pessoas, né? Então, isso eu fiz questão de explicar para eles, falando, o pessoal, não tem nada a ver, as marcas... Eu acredito que a marca vai bem, que a marca vai continuar crescendo, não tem nada a ver com isso. Acho que o espírito está aí. Mas é essa questão de fusão, de reconfiguração de tudo. E a Volvo precisando da minha ajuda, e pô, são 16 anos de história que eu tenho lá. Comecei como estagiário, cheguei onde cheguei, eu não tenho como virar as costas e falar que eu não vou ajudar, né? Então, aí foi assim, aí voltei pra Volvo. Na Volvo foi uma festa o dia que eu cheguei de volta, né? Eu imagino. Pra você ter ideia, meu e-mail não tinha sido deletado da Volvo. Meu e-mail tava lá, eu fiquei 6 meses. Sabiam que você ia voltar em um Nossa, momento. e o dia que eu cheguei, assim, a empresa praticamente parou. Ficou todo mundo em volta de mim ali, querendo todo mundo falar comigo ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Mas muito legal. Foi muito bom, eu adorei, né? E aí foi uma mega de uma coincidência, porque eu voltei em fevereiro de 20 para Volvo. Tive 2 viagens para os Estados Unidos na sequência ali na Volvo, sei lá, segunda semana que eu tinha voltado. E depois, umas 3 semanas depois, fui de novo. Voltei dos Estados Unidos dessa viagem, já estava o mundo inteiro falando em Covid, numa coisa estranha que ninguém sabia o que era ainda. Aí voltei dessa viagem, tive minha eleição da BIFA, fui eleito presidente da BIFA, primeiro mandato, numa quinta-feira. Na sexta-feira veio o decreto de São Paulo para fechar tudo, lockdown, e teve tudo que aconteceu depois da pandemia. Então, quando a gente olha, eu olho tudo aquilo e falo, caramba, eu achava que a minha única incerteza na Citroën era a história da fusão para a formação da Stellantis. Mas veio algo muito pior depois ainda, que foi a pandemia, né? Para todo mundo. Não foi num setor só. E eu pensei, caramba, na Stellantis eu teria adicionado mais essa camada de incerteza. E a Volvo, que já estava precisando de ajuda antes disso tudo, com isso tudo em cima ainda, a situação teria ficado ainda mais dramática, né? Então, acho que foi excelente para todo mundo. Foi muito bom para mim, foi muito bom para a Volvo também. O que aconteceu daí para frente na Volvo foi espetacular. Mais 2 anos e meio eu fiquei depois disso, né? E a gente conseguiu dar uma outra cara para a Volvo. Eu acho que até a experiência que eu vivi no varejo mais de massa, na Citroën, me permitiu trazer ferramentas novas, coisas novas para a Volvo, que eu não teria pensado se eu não tivesse ido viver lá os meus 6 meses de estágio no mundo do varejo de volume, né? Então foi muito legal. Toda a experiência é válida, né? Foi Mas excelente. eu entendi que, tipo, essas mudanças que você fez realmente foram muito estratégicas, né? Foi muito bom, porque seja de sair ou seja de voltar, você ficou muito bem, né? Ambas as empresas, tipo, você foi bem reconhecido, todo mundo entendeu. Então, se eu pudesse dar uma dica para alguém que está nesse momento de fazer uma mudança de carreira ou fazer uma mudança de empresa, né? Tanto de sair quanto, quem sabe, voltar. Ou igual você falou, putz, cheguei aqui há 2 meses nessa empresa, mas vou sair, sabe? Qual dica você pode dar, tanto em relação à comunicação, quanto também quais fatores analisar para ter essa decisão o mais estratégica possível? Eu acho que com relação à estratégia, acho que a coisa mais importante, não agir por impulso, sabe? Tentar refletir bastante, dormir com o pensamento, deixa lá 1, 2 dias, 3 dias, uma semana, vai pensando, vai amadurecendo aquilo, vai tentando criar cenários na sua cabeça para entender se isso realmente é o mais correto, né? Se você tiver alguém de confiança também, tenta conversar, tenta ter uma visão por outros olhos que não os seus, né? Isso também ajuda demais. Então, acho que essas coisas... E o não agir por impulso, às vezes, assim, também... Às vezes a gente está numa empresa
e acontece alguma coisa ali pontual que você fica chateado ou fica nervoso, fala, não quero mais, dane-se Sim. isso. E aí a gente tem que olhar e falar, tá bom, isso daqui é sempre assim, vai ser sempre assim, ou é algo que aconteceu, é pontual, tem uma razão que é fora da normalidade do que é isso daqui, né? Uhum. Tentar digerir um pouco as situações também. Às vezes, se a gente quer ser muito imediatista, aí você acaba tomando decisões que não são estratégicas, né? Sei Sim. lá, você tem as camadas, né? O estratégico, o tático, o operacional, né? É. Então, se você deixar seu cérebro ficar no operacional, pô, não gostei disso, tchau para todo mundo, vou embora. Caramba, você não tá tendo estratégia de carreira, visão de futuro, né? Sim. Procura ir subindo os degraus, pensando, tá bom, hoje eu fiquei com raiva disso, mas porque eu quero daqui a 10 anos, o que é o mais interessante, né? Então, procurar pensar sobre tudo isso para você agir de forma estratégica. E com relação à comunicação, o que eu acho que é o mais importante? Transparência em qualquer tipo de comunicação. Então, pontuar as razões de forma coerente, procurar tirar qualquer coisa que seja mais emocional do jogo, sabe? E mostrar as razões verdadeiras de por que você está fazendo esse movimento, porque é essa transparência que deixa portas abertas, né? Sim. Se eu tivesse saído da Volvo pela porta dos fundos de alguma forma que não tivesse sido legal, eu não teria voltado jamais, né? Então, talvez porque eles não iam me querer de volta e porque mesmo que quisessem de volta, eu ia ficar com aquele sentimento ruim de que, não quero nem passar pela porta desse lugar. Então, Sim. quando você tem transparência, quando você trata as situações de uma forma profissional, você acaba ficando com portas abertas. Então, acho que essa é a maior dica para quem está precisando comunicar uma mudança de carreira, né? Não, perfeito, faz muito sentido. E você tem muita experiência também, né, no mundo corporativo, enfim, no mundo profissional como um todo. Teve algum erro que você cometeu que você pode compartilhar com a gente? Eu acho que assim, de erro mais por falta de experiência, talvez às vezes você pensar que os outros entenderam exatamente o que você está pensando e exatamente o que você quer, né? Então, às vezes, até minha esposa fala para mim, eu não moro dentro da sua cabeça para saber exatamente o que você está pensando, né? Então, Sim. às vezes isso com uma equipe, coisas que você dá por garantido, às vezes não estão tão claras e os conceitos não estão tão firmes, né? E às vezes quando você vai descobrir é tarde demais, né? Ou quando você percebe que tá todo mundo indo por um caminho que não era para ir, porque entenderam mal o que você queria, às vezes o custo para você corrigir a rota é grande, né? Exato. Então acho que no começo eu tinha um pouco assim de, acho que todo mundo entendeu, vai lá, vai fazer, tal. Mas depois eu fui aprendendo que é melhor ir mantendo ali algum formato onde eu possa ir checando o entendimento, vou, pergunto, falo, me fala aí o que você entendeu disso, o que você acha que é para fazer e tal. Sim. E aí são formas para você contornar isso, né? Mas acho que esse é um erro que muita gente comete quando você está começando a liderar a equipe, de achar que todo mundo entendeu e todo mundo pensa igual a você, a receita para dar retrabalho lá na frente, né? Verdade, verdade. E hoje você é CEO da Jaguar Land Rover, né, da América Latina. Mas acho que só para todo mundo que está ouvindo entender, quais são as marcas que estão dentro desse guarda-chuva hoje? Essa é uma pergunta interessante porque a gente está justamente fazendo essa transformação. A gente, por muito tempo, ficou lá como Jaguar e como Land Rover. Só que a Land Rover ela é composta hoje de 3 marcas, que é a Defender, a Range Rover e a Discovery. Então, como é que a gente fez isso? É uma estratégia que muitas marcas de luxo usam, né? O que a gente tem o conceito de maison, nas marcas de luxo francesas principalmente, que é uma casa de marcas. Então, ela é um guarda-chuva, hoje JLR. Dentro desse guarda-chuva você tem essas 4 marcas, a Jaguar, a Defender, a Discovery e a Range Rover. Por que foi feito isso? Para que a gente possa dar tratamento individualizado para cada uma das marcas, experiências personalizadas para cada tipo de cliente que se conecta com essas marcas. É muito diferente o cliente que tem uma Range Rover do cliente que tem uma Defender. Então, eu não posso dar para essas pessoas a mesma experiência nos eventos, Sim. experiência no showroom, na oficina. E o fato de você quebrar essas marcas, você
possibilita tratar cada um de acordo com o que cada pessoa quer ser tratada, né? Então, essas são as 4 marcas que compõem a JLR hoje. Todas essas marcas, elas são de luxo, né? Hoje Uhum. você trabalha num mercado de luxo. E o carro, ele tá muito atrelado ao desejo pessoal das pessoas, né? Então, por Sim. exemplo, eu acho que a maioria das pessoas tem o primeiro sonho é ter uma casa, o segundo sonho é ter um carro, né? Como que é Uhum. trabalhar num mercado de luxo que tá atrelado ao sonho da maioria das pessoas? É bem interessante isso. Primeiro que é exatamente isso, é o segundo sonho das pessoas, é o segundo bem de maior custo que uma pessoa tem depois da casa própria, né? Aham. Então é algo muito relevante para as pessoas, muito importante. O carro, para muita gente, vem lá como um sonho desde sempre, porque no fim um instrumento de liberdade, te facilita ir para onde você quer, a hora que Sim. você quer. Então é. E aí tem muita coisa que se fala hoje em dia que o jovem não quer ter mais carro, não estou interessado em tirar carta, nada disso. Eu fui fazendo muita pesquisa sobre isso, sabe? E o que eu fui percebendo é que não é exatamente assim. Uhum. Hoje a gente passa uma situação onde, como o custo de tudo foi subindo muito, para os jovens começa a ficar mais difícil acessar. É. Não que a pessoa não queira ter o carro, ela quer ter o carro, só que ainda não dá. Mas a partir do primeiro momento que ela consegue, ela vai lá e tem o Sim. carro dela. Eu percebi também que depende muito de época da sua vida. Então, o que eu vi, por exemplo, entrevistando, fiz entrevista em profundidade com diversas pessoas, né? O que eu percebi? Pô, pro jovem que, eu sou solteiro, quero ir pra balada, quero fazer tal coisa. Pô, é mais fácil eu me mover com Uber, eu fazer esse tipo Sim. de coisa. Agora, você pega esse mesmo jovem, pô, casou, tem um filho de 6 meses em casa. Ele quer ter o carro na garagem. Porque se o filho dele, às 3 da manhã, tiver precisando de alguma coisa, ele não quer de forma alguma chamar o Uber e ficar esperando 5 motoristas cancelar a corrida até o Sim. sexto vir ali e levar ele com o filho dele pro hospital, sabe? Então, dependendo do estágio de vida, da necessidade ali, a pessoa quer ter carro ou não, né? E aí, por que você escolhe determinada marca de carro, né? É claro que tem o fator econômico, mas desconsiderando o fator econômico, e principalmente dentro do mercado de luxo, a marca que você se conecta passa a ser uma expressão do que você é, né? Uhum. Aquilo tá se juntando à sua marca pessoal, né? O carro que você é visto, o carro que você dirige, o carro que você É chega quase num uma lugar. personificação, É né? quase As uma pessoas fazem. personificação, Sim. exatamente. Eu escrevi um artigo sobre isso e aí citava até aquela música antiga do Roberto Carlos que falava que das curvas lá da Estrada de Santos que, pô, você quer me conhecer, vem comigo no meu carro e você vai ver quem eu sou, né? Então é Sim. bem isso, o meu carro mostra quem eu sou, né? Uhum. Por isso que eu falei, quem tem uma Defender e quem tem uma Range Rover são pessoas bem diferentes hoje, né? Hoje, quem tem uma Range Rover, por exemplo, é um líder que a gente fala que é um líder que quer inspirar pelo exemplo. É alguém que está mostrando que ele é um super líder de Uhum. alguma coisa. Quem é um cliente de uma Defender é uma pessoa que está muito mais ali ligado em atividade externa, vida ao ar livre, alguém Sim. que curte fazer esse tipo de coisa, curte surf, kitesurf, quero fazer trilha, eu quero fazer isso daí, pô, com um amigo, sozinho, com a família, não importa muito, isso é o que eu quero mais fazer. Agora, eu sou uma pessoa que, não, eu quero levar minha família para passeios legais, quero, pô, dar um mega espaço pro meu cachorro dentro do carro e tal, aí eu vou para uma Discovery. Sim. Então, quanto mais você abre o leque dessas coisas, mais você está se conectando e transformando aquilo numa extensão da sua personalidade. Por isso que é tão relevante a marca num segmento de luxo. Não, concordo. E agora falando sobre o fato de você ser CEO, né? Na sua opinião, quais habilidades a pessoa precisa ter para ser CEO de uma multinacional? Acho que a grande habilidade que eu imagino é a habilidade de enxergar as transformações que vão existir no mercado e começar a transformar isso em estratégias para a empresa. Eu sempre falo para o pessoal lá na Jaguar Land Rover que se eu tiver trabalhando com eles no que vai acontecer na semana, no mês, eu estou desperdiçando um enorme recurso que a companhia está investindo para Sim. me ter lá, né? Uhum. Porque
eu sou alguém que tem que servir de inspiração para eles, para falar, olha, isso aqui é o que provavelmente vai acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, e esse é o caminho que a gente vai usar para se preparar para chegar lá, né? Então, essa visão de futuro, de saber interpretar tendências é muito importante para um CEO. Você saber transformar isso em planos estratégicos e depois garantir que os times entendam e consigam desdobrar lá nos planos táticos, nos planos operacionais, também é fundamental. Então, Sim. uma parte de gestão de time é fundamental. Saber como transformar a visão estratégica em acontecimento, né? Porque senão também vai virar só uma mega palestra sobre futuro que não vai sair do lugar. E acho que a terceira, muito importante, é garantir que você tenha times harmônicos, pessoas felizes por estarem lá, pessoas que vão entregar, de fato, o melhor que elas têm para entregar. Daí vem coisas que eu olho muito de perto. Por exemplo, diversidade, algo que eu olho muito dentro das empresas que eu tô. Legal. Eu olho muito como as pessoas se sentem no ambiente de trabalho. Sim. Eu sou extremamente aberto com todos. Toda chance que eu tenho de falar com todo mundo, eu falo, olha, pessoal, vocês querem conversar comigo? Não precisa marcar, não precisa pedir para minha assistente marcar horário, nada disso. Me chama ali no Teams, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, Isso onde é vocês muito quiserem. legal. Eu falo, eu estou disponível. Eu talvez não vou conseguir falar com você naquela hora, naquele minuto, mas eu vou te dizer, olha, daqui a meia hora a gente conversa. E beleza, eu vou cumprir. Então, esse ambiente de abertura é bem importante. Quando eu cheguei na Jaguar Land Rover, as minhas primeiras 2 semanas eu me dediquei a conhecer todas as pessoas da empresa. Então, eu marcava 2, 3 times por dia, com todo mundo do time, do diretor ao estagiário, todos do time. E aí eu pedia para que eles falassem sobre eles, né? E aí isso gerou... É muito legal, faz muita diferença. Foi muito legal, foi muito bacana. As pessoas puderam me conhecer, eu pude conhecer todo mundo. Só que quando a gente começou a marcar as conversas, o pessoal lá dentro ficou desesperado, né? Porque falaram, caramba, tem um CEO novo, ele quer chegar, quer conhecer a gente. Iam perguntar para a Nádia, que é a minha assistente, falaram, Nádia, mas que tipo de apresentação ele quer? O que é para a gente colocar? É para fazer business review da área? É para mostrar os projetos que a gente está trabalhando? Tipo, me conta seus hobbies. Então, exatamente. Falei, não quero saber de nada de projeto que está acontecendo aqui, só vou ter muito tempo ainda para ver. Essa é a parte mais chata, eu quero saber a parte mais legal, eu quero saber quem você é, o que você gosta de fazer, por que você está aqui, como você chegou até aqui. Então, aí as pessoas começaram a entender como é meu jeito, né? Mas acho que essa é a terceira parte importantíssima para um CEO, que é conseguir estar conectado ao time, entender quem são as pessoas e garantir que você tem um ambiente harmônico, um ambiente feliz, onde as pessoas vão se entregar de fato, porque acreditam naquilo, né? E olhando para trás, o que você acha que mais te ajudou na sua carreira para você chegar na posição de CEO? Eu acho que essa curiosidade de olhar o mundo por ângulos muito diferentes, sabe? Eu venho de uma formação até em casa muito diferente, né? Porque você imagina, meu pai era engenheiro, minha mãe psicóloga. A família do meu pai, tudo gente do sul de Minas, pessoas simples, pessoas do campo. Meu avô era boiadeiro, viajava, sei lá, 2 meses levando gado pela estrada, montado num burro, e fazia isso. Então, eu tive muito contato com esse tipo de simplicidade, de pensamento mais puro, assim, sabe? Depois tinha, do lado da minha mãe, a família da minha mãe veio toda da Espanha, né? Então tinha um pouco dessa visão de o que era ter dificuldade em outro país, ter que mudar de país e ir para um lugar que você não conhece nada da cultura, da comida, da temperatura, de nada. Cai numa fazenda de café e vai trabalhar com um negócio que você nunca viu na vida, né? Então, essa luta por ter algo melhor e essa diversidade cultural, um jeito completamente diferente de pensar, isso foi me moldando durante toda a minha infância, né? Então, isso me fez ficar curioso por ver as coisas de formas muito diferentes, né?
que aí foi porque eu te falei sobre como eu fui estudar coisas completamente Exatamente, diferentes, eu né? pensei nisso agora. E aí, esses estudos foram me reforçando ainda mais esses conceitos. Aí, minha curiosidade natural pelo ser humano, pelas pessoas, me faziam conversar com todo mundo, tentar ajudar as pessoas para que elas não entrassem em dificuldade ou para que eu ajudasse elas a saírem das situações que elas estavam, né? E o meu Sim. lado canceriano, né? Em cima de toda essa coisa de formação técnica e cultural de vida, né? Então, isso tudo foi me ajudando a me interessar genuinamente. E acho que foi o que mais me ajudou a me tornar um CEO, né? Foi o Sim. fato de que aquilo para mim não é só um emprego, sabe? Um trabalho. Eu nem ligo muito para essa parte, sabe? Eu acho que essas coisas maiores e o impacto que eu posso gerar na vida de um monte de gente, isso é o que me motivou a ir crescendo e eu fui indo adiante. Eu nunca pensei em ser um gerente, um diretor, um CEO. Essas coisas foram acontecendo muito com naturalidade na minha vida. Eu fui, sei lá, fazendo minhas coisas todos os dias e mais gente foi gostando, foi achando interessante, achando que eu podia fazer mais e acabei indo para onde eu fui, né? Você nunca teve claro, assim, na sua cabeça, quero ser CEO dessa empresa, ou quero ser Não, CEO, por não, exemplo. Você não, foi indo não. conforme Eu as acho que oportunidades. o que eu quis ser de verdade, eu sempre quis ser feliz, feliz com o que eu faço e feliz com o impacto que eu gero nos outros, né? E querendo que as pessoas que tivessem aí sob a minha influência fossem felizes e pudessem ser quem elas são. Então é engraçado porque isso foi o que me construiu até eu chegar a esses cargos, né? Essas posições. E as posições acabaram sendo muito mais uma consequência do que um objetivo. Sim. Não, isso é muito legal, que acho que tá muito alinhado com o que falam, né? De focar muito no propósito também, né? Acho que você faz muito isso. Você foca no propósito das suas ações e não em si, na posição que você tá, por exemplo. E sim nas mudanças que você pode trazer para aquele ambiente, Exatamente. né? E acho que isso até tem muito a ver com o mercado de luxo, até se a gente for se inspirar, né? É, Porque o, o que é o luxo, né? O que faz uma bolsa custar US$ 50.000, né? É, são algumas coisas, né? Claro, você tem ali a escassez, o fato de que poucas pessoas têm, e você é reconhecido como uma pessoa de sucesso que pôde ter aquilo, mas também isso tem que entregar qualidade, você tem que ver que, tá bom, isso aqui não é só US$ 50.000 só para ficar difícil de comprar. Ela entrega uma qualidade, um caráter artesanal que é muito difícil de replicar. sim. E a terceira coisa que é super importante no luxo é a questão da história, né? Pô, a empresa que vende uma bolsa dessa por esse valor, ela não começou a fazer bolsa 3 meses atrás, né? Exato. Ela faz isso há 250 anos, né? Ela começou fazendo outras coisas e foi evoluindo e tem uma história legal para se contar em cima disso. Então, eu acho que esse é o mesmo princípio. Quando a gente olha para a liderança e para o impacto que você quer ter no mundo, é sempre uma questão de herança e legado, sabe? Como uma marca de luxo. A herança é a história que eu recebi. E o legado é que história eu vou deixar daqui para frente, É, né? Numa posição de gestão e de time é ainda exato. mais, né? Pô, eu virei CEO de uma empresa. Qual foi a empresa que eu recebi? E que empresa eu quero deixar para amanhã, para quando eu não estiver mais aqui, né? Hoje eu tenho o maior orgulho de conversar com gente da Volvo e ver que coisas que eu ajudei a criar ainda estão lá, né? Que parte do espírito que eu ajudei a construir ainda está presente lá, né? E aí vem o que eu sempre digo, né? Muita gente fala assim, não existe pessoa insubstituível. Acho que isso é parcialmente certo e parcialmente errado, sabe? Eu acho que não existe alguém que cause um impacto que não possa ser resolvido. Então, sair, tá bom, a empresa vai continuar. Mas se você fez tudo direitinho, você realmente teve impacto, você transformou as coisas, você, como pessoa, é insubstituível ali dentro, porque nunca mais vai ter outro exatamente igual a você. Então, se você conseguiu deixar sua marca e entenderem que você foi o único ali dentro, que por mais que venha um até tecnicamente melhor do que você, então você foi substituível nesse aspecto, o aspecto impacto, o que você deixou, você foi insubstituível, você vai existir na história dessa empresa para sempre, né? Então, acho que isso que é importante e assim a gente vai conectando as coisas.
Não, eu concordo muito, é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar. Eu tinha esse lema também, que a pessoa não é insubstituível, mas na verdade é muito isso. É, na verdade, o marco que ela tá deixando ali, né? O impacto, às Exatamente. vezes, que ela... As É conexões, isso aí, é aí enfim. que eu digo. A pessoa, o que ela faz pode ser substituível, mas Sim. a pessoa aquela nunca mais vai existir outra exatamente igual ela ali dentro, né? E se ela deixou um impacto que vai ser perene, ela vai ser sempre lembrada, né? Quantas pessoas a gente olha na história que fizeram coisas há 300, Exatamente. 400, 500 anos e tá lá, o nome tá escrito para sempre, né? Então, Sim. nunca mais vai existir outro exatamente igual aquele. E, João, em termos agora de rotina, né? Porque eu vi que você, eu vi não, né? Você tem uma posição alta, você também se interessa muito por estudos, mas também tem uma vida, né, pessoal. Como que você equilibra a rotina de estudos com trabalho, com vida pessoal, enfim? Eu procuro, assim, me dedicar de verdade no que eu tô fazendo naquela hora, né? Então, eu não sou essas pessoas que ficam trabalhando 12, 14 horas por dia, né? Eu acho que a vida tem tanta coisa legal, tanta coisa bonita fora, né? Da mesma forma que eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito também das coisas que eu faço na minha vida. Sim, Então, acho que a gente tem que ter um balanço coerente, né? É, procuro trabalhar em horários normais, assim, procuro não parar muito tarde nenhum dia, para que eu possa ter tempo para me dedicar a essas outras coisas. Gosto de outras coisas fora da minha empresa, né? Então, eu gosto muito de fotografia, eu gosto de. Eu tenho um projeto de recuperação ambiental na minha casa da praia, que e lá legal. eu acompanho diretamente, eu às vezes vou lá e faço coisas ali dentro. Eu vi um jardim virar uma floresta em 3 anos, né? Então, essas coisas são legais e a gente tem que ir fazendo. A vida é um balanço, né? Não dá pra gente se dedicar só a um tipo de coisa, isso vai Sim. ficar vazio nos outros aspectos, né? E aí, sabe o que acontece? As melhores ideias vêm, às vezes, quando você não tá dentro da empresa. Quando eu tô ali, sei lá, andando na praia ou cortando uma muda dentro dessa área de reflorestamento, eu lembro do nada de uma coisa que eu estava pensando no trabalho que estava meio sem ideia, sem solução. Ali aparece, pô, é isso. E aí É. chega assim, né? Acho que aí a cabeça sai também dessa pressão, né? Você consegue pensar fora da caixa Exatamente. também. E aí foi uma das coisas que eu tentei trazer para a cultura da Land Rover, né? Quando eu cheguei, existia uma cultura, às vezes, de trabalhar em horários mais estendidos, em ficar fazendo muitas coisas assim, né? Uhum. E aí eu falei para eles desde o começo, falei, pessoal, a gente vai achar um jeito aqui de trabalhar muito menos e trabalhar melhor. Então a gente vai entender o que a gente tem que fazer, focar naquilo, cortar um pouco de coisas que não estão ajudando tanto a gente. Isso vai fazer a gente estar aqui menos horas e a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. E aí uma das primeiras coisas que eu levei para lá que eles amam até hoje, né, que é fantástico, é a questão da nossa sexta-feira light. Então, a gente trabalha um pouquinho mais durante os outros dias, de segunda a quinta. Uhum. E aí, sexta-feira, meio-dia, acabou. Então, tem a tarde Isso é livre muito na legal. sexta-feira. Quando a gente implementou isso, eu já tinha feito isso lá na Volvo, fiz na Land Rover também. Quando a gente implementa isso, a produtividade do time aumenta. Aumentou pra caramba. Por quê? Porque todo mundo, no fim, sabe as entregas que tem que fazer. Sim. Então, quando você tá olhando ali, meu, eu tenho a chance de sexta-feira, meio-dia, já descer pra praia. Deixa eu Ninguém quer fazer isso ficar pra rápido trás. aqui. Deixa eu fazer isso, deixa eu me dedicar de verdade de segunda a quinta, Faz sentido. porque eu sei que eu tenho que entregar isso. Se eu não conseguir terminar Aham. até sexta, meio-dia, pô, eu vou ser o único que vai ter ficado aqui pra trás fazendo esse negócio. E eu não É quero ser o verdade, faz único. sentido. Então, todo mundo arrepia durante os outros dias da semana Fica de dica para para outros poder CEOs, né? para poder se liberar na sexta-feira à Né? tarde. E o pessoal ama isso. E no dia que eu anunciei isso para eles, eu falei, pessoal, só pelo conceito vocês estão achando legal. Vocês estão felizes pra caramba. Mas eu quero voltar para vocês daqui a um mês. Eu vou perguntar, vocês já com um mês de experiência Sim. nisso, o que vocês estão achando. Eu falei, aí vocês vão ver que é muito mais legal do que parece na teoria. Porque quando você fala, caramba, eu vou no mercado sexta-tarde, que não tem ninguém dentro do mercado, vou lá em É. meia hora compro minhas coisas. E você lembra que você tinha aqui no mercado, puta, no sábado de manhã, no domingo à Aham. tarde, você perdia metade do seu final de semana fazendo mercado, ficando na fila.
você vai ver o quanto isso é diferente. Você Faz vê o quanto... sentido. Parece que o final de semana tem 3 dias, sabe? Exato. Porque na sexta à tarde você já se desacelerou. Você acorda no sábado, ele parece meio domingo. E aí, a hora que você acorda no domingo, você fala, meu, domingo de novo? Então, é como ter 3 dias de final de semana a vida inteira, toda semana. Então, aí, realmente, depois conversando com o pessoal... E aí, uma pessoa de lá me trouxe exatamente esse exemplo do mercado. E ela me falou, João, putz... eu fiz o teste que você falou do mercado e eu achei fantástico, assim. A sensação é sem igual, sabe? E a produtividade cresceu, todo mundo super feliz. A gente tem uma pesquisa que mede o clima organizacional, né? Então, a gente roda ela todo mês. A pergunta é o quanto você recomenda alguém trabalhar na nossa empresa, né? Um amigo, um parente, alguém assim. E... em mais ou menos 1 ano que eu estava lá, a gente conseguiu simplesmente triplicar esse índice. Que legal. Então, a gente triplicou o índice. A gente teve melhora em todos os principais indicadores de performance da empresa. A gente tinha situações ali que eram crônicas, se arrastavam por muito tempo. A gente claramente reverteu a maioria delas. Então, você vê que dá para você ter um balanço. Sim. E é um grande resumo do que a gente falou, colocando os times para acreditarem na missão, entenderem exatamente o que eles têm que fazer e ajudando todo mundo a transformar a visão estratégica de futuro em atividades práticas de dia a dia, né? Se você consegue fazer isso, garantindo que as pessoas tenham a oportunidade de serem autênticas, né? Acho que isso é o principal para isso funcionar, não tem como dar errado. Concordo. E, João, para a gente finalizar, a gente tem uma brincadeira que é um ping-pong, que eu vou fazer 5 perguntinhas e aí você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Boa, tá, beleza. Vai ser super espontâneo mesmo, porque não estava nem um pouco combinado. Não dava mesmo, nunca é. Vamos ver como eu vou me sair. Não, mas é tranquilo. Um sonho. Um sonho é morar um tempinho na Espanha. Ah, legal. Uma dica para quem quer ser CEO. Acredita, se você acreditar no seu sonho, você vai chegar lá. Um arrependimento. Um arrependimento? Nossa, que difícil. Eu acho que um arrependimento... Ai, caramba, é difícil até de pensar, porque, putz, como eu gosto tanto de tudo que eu faço, acho que um arrependimento talvez não ter testado mais ainda, sabe? No começo você ainda pensa assim, se isso não der certo, eu vou ter dificuldade e tal, e no fim, às vezes, quando você olha, a maioria das preocupações que você tinha na vida nunca aconteceram, você só perdeu tempo e sofreu à toa. Então, talvez esse seja um arrependimento de não ter ousado mais ainda. Ah, legal. Uma inspiração. Uma inspiração? Eu acho que é a história da minha família, a história de como as pessoas foram vencendo as dificuldades que tiveram e se construíram sempre lutando de forma honesta, lutando de forma correta, assim, sem tentar se construir em cima de outras pessoas. Acho que isso é uma inspiração, tanto ali pelo lado dos espanhóis, como pelo lado das pessoas que eram daqui de Minas, né? Então, acho que essa é uma grande inspiração, a história da família. E o que está me deixando muito feliz é que eu estou convencendo a minha sobrinha de ela tem 9 anos e eu estou convencendo ela a me ajudar a escrever um livro sobre a história da família. Escreve, a gente vai escrever tudo isso. Escreve, a gente anuncia. Vai ser, bacana, obrigado. Vai ser muito legal, porque acho que tem muita história legal para contar. Legal. E serve de inspiração assim, para a gente ver como, às vezes, coisas simples transformam. Muito legal, vai ser incrível, escreve sim. E por último, um carro. Um carro. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Olha, Essa eu não sei se você pode responder, talvez seja mais difícil, né? Tudo bem, se você quiser pular essa. Não sei. Eu acho que... Eu não falei favorito, só falei um carro. Um carro...
Olha, eu vou falar a Land Rover, a Defender, vai, porque é um carro que realmente é diferente de qualquer outra coisa. Quem ainda não conheceu, vale a pena conhecer, porque existe muito carro legal no mundo, mas esse é um carro que tem personalidade de verdade, sabe? Então, acho que um carro Defender, quem sabe eu não use ele pro meu sonho de morar um pouquinho de tempo na Espanha e ainda andar pela Espanha inteira de Defender vai ser sensacional. Ah, muito obrigada, João. Eu vi uma fala sua no nosso portal da faculdade e eu queria finalizar com ela, que você falava: inspirar e motivar as pessoas é o que me move. Meu maior desafio é unir todos na mesma missão, mesmo que com objetivos e prioridades ligeiramente diferentes entre as empresas. E eu acho que isso está muito conectado com o propósito do As Origens, que é justamente mostrar que todo mundo tem começo, que tem diferentes começos, então inspirar, né, de maneira leve, trazer aqui para um papo. Então, achei super legal, queria agradecer pelos insights, por você ter compartilhado a sua história aqui com a gente também. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite. Eu achei super bacana quando eu conheci o seu projeto. É muito legal poder falar para quem está começando, para que as pessoas possam conhecer histórias diferentes e se inspirar pelo caminho que alguém já percorreu. As pessoas possam ver que as dúvidas, as inseguranças, às vezes, são as mesmas em todo mundo. E eu acho que o que você tem aqui é a chance de contar histórias muito diferentes também de cada entrevistado que você tem. Também ajuda muito todo mundo aí formando essa visão de mundo distinta, né? Eu falei aqui bastante sobre diversidade, algo que eu acredito bastante. Se eu for trazer lá do meu curso de filosofia, por exemplo, eu li um livro de um filósofo bem interessante, que é o Jürgen Habermas, e o livro é sobre a inclusão do outro. Então, é algo que hoje em dia eu fico até triste ver como o mundo às vezes vai retroagindo nessas coisas e como é potente e belo quando você consegue olhar para o outro e reconhecer coisas boas e entender que ninguém precisa ser igual a você para ser perfeito, tá? Todo mundo é perfeito como cada um é. E a soma de todas essas pecinhas é que ajuda a gente a construir um mundo sensacional que a gente tem. Então, eu acho que todo mundo que for assistindo aí as suas entrevistas em cada episódio do podcast vai poder ver como não tem uma receita só. Exatamente. Mas que tem várias formas de chegar no mesmo lugar. E isso que faz a trajetória ser tão bonita, né? Porque o que vale mesmo é o caminho. O destino, você vai chegar em algum lugar. Isso sempre vai acontecer. Mas a diferença de caminhos que você pode tomar é o que torna essa jornada tão legal e tão desafiadora e interessante. Ai, muito legal. Adorei. Obrigado. E esse foi mais um episódio do As Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e até o próximo.